Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você paz e saúde. E no programa de hoje nós vamos falar do acordo comercial entre dois importantes blocos do planeta. Você vai ver como estão prontas as negociações de autorização comercial para os Emirados Árabes, Gana e o Peru. Você vai ver também que pedidos de RJ, recuperação judicial, continuam em franco crescimento no Brasil, principalmente no setor agropecuário. E eu vou conversar com Vinícius Ferreira, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar sobre soja e o dólar. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do acordo comercial entre dois importantes blocos do planeta. A assinatura do Acordo de Livre Comércio entre Mercosul e União Europeia, prevista para ocorrer na cúpula de Foz do Iguaçu, foi adiada para início de 2026. E essa decisão ela decorre da falta de consenso entre países europeus com a Itália, solicitando mais tempo para análise, e também a França, mantendo forte oposição, apoiada por protestos de agricultores. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ela cancelou a sua viagem ao Brasil, e o chanceler alemão, Friedrich Merz, ele projetou a finalização apenas para o próximo ano, visando construir uma maioria qualificada no bloco. O adiamento gerou apreensão na Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Suemi Mori, que é a diretora de Relações Internacionais da CNA, ela alerta que o cenário é nebuloso e teme que o atraso abra espaço para desequilíbrios no texto original de 2019. A preocupação central é a imposição de medidas unilaterais com a lei antidesmatamento e novas cláusulas de salvaguarda que poderiam barrar produtos brasileiros, carnes e açúcar, sob a justificativa de reciprocidade ambiental, sem que isso esteja explícito no acordo comercial. Enquanto o governo brasileiro tenta manter o diálogo com o ministro Fernando Haddad, reforçando o peso geopolítico do tratado, e o ministro Carlos Fávaro, disposto a negociar salvaguardas, a divisão na Europa se aprofunda. De um lado, a Alemanha e a indústria automobilística pressionam pela abertura de mercado, e do outro, a França, Itália e Polônia bloqueiam o avanço para proteger seus produtores rurais. Para a CNA, o pior cenário seria a reabertura completa do texto, o que poderia inviabilizar os ganhos de acesso ao mercado europeu. E agora você vai ver que estão prontas as negociações de autorização comercial para os Emirados Árabes Unidos, Gana, na África, e o Peru. O governo brasileiro concluiu novas negociações sanitárias e fitossanitárias que autorizam a exportação de produtos pecuários e insumos agrícolas para Emirados Árabes Unidos, Gana e também o Peru. As aberturas reforçam a inserção internacional do agronegócio nacional e elevam para 511 o total de mercados abertos desde o início de 2023, resultado da atuação conjunta do Ministério da Agricultura e Pecuária e também do Ministério das Relações Exteriores. Para o Peru, as autoridades aprovaram a exportação de semente de sorgo do Brasil, reconhecidas pela qualidade genética, alta taxa de germinação e sanidade
de atributos associados a investimentos contínuos em pesquisa e inovação. Nos Emirados Árabes Unidos, as autoridades sanitárias aprovaram a importação de embriões bovinos brasileiros. A decisão, ela reconhece a qualidade genética do rebanho nacional e amplia as oportunidades para a pecuária de alto valor agregado. Entre janeiro e novembro de 2025, o país importou mais de 2,3 bilhões em produtos agropecuários do Brasil. Em Gana, houve autorização para exportação de bovinos vivos e sêmen bovino. A abertura consolida o Brasil como fornecedor de genética pecuária e cria espaço para negócios associados, como consultoria e assistência técnica. Com população estimada em 34 milhões de habitantes e demanda crescente por alimentos, Gana importou mais de 315 milhões de dólares em produtos agropecuários brasileiros no período de janeiro a novembro de 2025. Entre janeiro e novembro do ano passado, as exportações brasileiras de produtos agropecuários para o país superaram 675 milhões de dólares. As novas autorizações, elas ampliam o portfólio de destinos para produtos pecuários e também insumos estratégicos do Brasil, fortalecendo a competitividade do agro nacional e a cooperação sanitária com parceiros internacionais. E agora vamos comentar dos pedidos de RJ, recuperação judicial, que continuam em franco crescimento no Brasil, principalmente no setor agropecuário. O número de pedidos de recuperação judicial no agronegócio alcançou um novo recorde no terceiro trimestre de 2025, refletindo o agravamento das condições financeiras do setor. Segundo dados da Serasa Experian, no pedido e também no período foram contabilizados 628 solicitações, mais que o dobro das 254 registradas no mesmo trimestre do ano passado, configurando o maior volume desde 2021. O movimento abrange produtores rurais, pessoas físicas e também jurídicas, além de empresas ligadas à cadeia agro, e indica maior pressão sobre o crédito e em um cenário de custos elevados e necessidade de reorganização financeira. Os dados apontam que a instabilidade atinge diferentes perfis, com destaque para os produtores que vêm acumulando dívidas ao longo dos anos, sem ajustes estruturais. A leitura do índice mostra que a análise de risco ela ganha relevância para credores diante da necessidade de antecipar dificuldades e evitar o agravamento de situações de estresse financeiro. Na distribuição regional, o Mato Grosso liderou o número de pedidos no trimestre, seguido por Goiás e Paraná, reforçando a concentração do problema em importantes polos produtivos do país. Entre os produtores que atuam como pessoa física, foram registradas 255 solicitações, acima das 106 observadas no mesmo intervalo do ano anterior. E a maior parcela veio de arrendatários ou integrantes de grupos econômicos e familiares, seguidos por grandes e pequenos e médios proprietários. No recorte de pessoa jurídica, os produtores somaram 242 pedidos, com predominância daqueles ligados ao cultivo de soja e criação de bovinos. Já as empresas relacionadas ao agronegócio registraram 131 solicitações, com maior incidência no comércio atacadista de produtos agropecuários primários e na indústria de processamento de agroderivados.
E agora você vai ver que a produção de leite cresceu em basicamente todas as regiões produtoras do mundo. E isso fez com que o mercado mundial tenha excesso de produto. Confira. Enquanto a produção total de leite segue em crescimento, lá na Argentina, o número de estabelecimentos produtores diminuiu. E essa equação, ela evidencia que o maior volume produzido em 2025 registrou um salto de quase 11% e está concentrado em um número cada vez menor de propriedades. E esse movimento, ele se traduz no fechamento de cerca de 50 fazendas leiteiras por mês lá na Argentina. Apesar da produção ter avançado 10,7% entre janeiro e outubro em relação ao mesmo período do ano passado, aproximadamente 1.120 fazendas leiteiras encerraram as atividades no país desde que o Javier Milei assumiu a presidência. O cenário acende um sinal de alerta para o setor agropecuário diante do avanço da concentração produtiva. Ao final de 2023, a Argentina contava com 10.063 propriedades leiteiras. Em outubro deste ano, restavam 8.900 estabelecimentos, o que representa uma redução de 12,5%. Das 1.122 fazendas leiteiras, fecharam mais de 450. Todas essas interromperam as atividades em apenas agora no último ano. Em 19 dos 25 países produtores de leite, que respondem por 80% da produção mundial de leite, segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, que é a FAO, houve redução no número de estabelecimentos. E de acordo com a análise da agência DIB, com base em dados do Observatório da Cadeia Láctea lá da Argentina, o país possui hoje 30% menos de fazendas leiteiras que há uma década. As atuais 8.941 propriedades estão muito distantes das cerca de 15.000 existentes no período posterior à crise social e econômica de 2001. Dados oficiais mostram que mais de 40% das fazendas leiteiras da Argentina possuem entre 100 e 250 vacas, enquanto 17% pertencem ao grupo das menores, com menos de 50 animais. E esse segmento, ele vem encolhendo de forma consistente nos últimos anos. Por outro lado, o mercado mundial de lácteos atravessa um período de forte pressão, marcado por uma alta oferta de leite nos principais países produtores, inclusive nos Estados Unidos e na Europa. Dados recentes mostram que a produção alcançou níveis excepcionalmente altos em 2025, derrubando preços e intensificando a competição internacional por mercados. Nos Estados Unidos, a produção de leite cresceu de forma constante ao longo do segundo semestre deste ano, registrando avanços expressivos em relação ao mesmo mês do ano anterior. Julho cresceu 4,1%, agosto 3,4%, 3,8% em setembro, 3,7% em outubro. Esse foi o maior crescimento médio trimestral desde 2012, evidenciando não apenas maior produtividade, mas também uma expansão da oferta em praticamente todos os principais estados produtores. E com esse volume adicional, os americanos mantêm alguns dos produtos lácteos mais competitivos do mundo,
fator determinante para sustentar as exportações diante do cenário global desafiador. Lá na outra ponta do Atlântico, a União Europeia teve um início de ano moderado, mas a curva mudou completamente a partir do outono europeu, ou seja, a partir de setembro. A expansão se reúne nas principais bacias leiteiras para outubro de 2025. A Alemanha cresceu 6,8%, França 5,3%, Reino Unido cresceu 6,8%, a Holanda cresceu 7,8%, a Polônia cresceu 4,4%, enquanto os produtores entregaram mais leite, a indústria europeia trabalha a todo vapor para absorver o excedente. Senhores produtores de leite do Brasil, infelizmente, nos próximos meses de 2026, não espere por nenhum reajuste positivo. O mercado só deve se ajustar a partir de março, abril, e olhe lá ainda. Infelizmente, o governo federal precisa entrar para valer nessa situação do leite, porque senão nós teremos um setor desastradamente quebrado nos próximos anos. Infelizmente. E depois do intervalo, eu vou conversar com Vinícius Ferreira, analista da Pátria Agronegócios. E nós vamos falar de soja e também de dólar. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com Vinícius Ferreira. O Vinícius ele é analista da Pátria Agronegócios e nós vamos dar uma visão geral sobre o mercado da soja, sobre o dólar e, por incrível que pareça, muita gente às vezes fala, nós não temos nada com dólar, o nosso negócio é real. Não. A gente, infelizmente, a nossa economia, a economia brasileira e basicamente a economia mundial está, queira ou não, atrelada ao dólar. Portanto, principalmente para a senhora que é dona de casa, aquele tomate que a senhora compra, aquele pepino, uma laranja, um alface, enfim, basicamente tudo que a gente compra, o dólar está metido ali dentro. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes as coisas estão subindo, é porque tem influência do dólar. Vinícius Ferreira, muito bom dia, está tudo bem? Muito bom dia, tudo ótimo. É mais ou menos por aí, né? Mais ou menos. E como é que está a situação hoje da economia, principalmente voltada ao dólar? O dólar está firme, né? O dólar ele ficou firme aí. Essa reta final de ano, esse final de dezembro, aqui no Brasil o dólar ele acumulou boa valorização. Quando olhamos lá fora, nem tanto. O índice ainda continua mais baixo, mas olhando aqui para o Brasil, muita remessa de dólar para o exterior, as empresas elas fazem os balanços, fazem remessa de investimento para o exterior, isso aí gera uma busca por dólar. Então, gera um suporte. Além disso, tem a política, então são fatores que geram suporte aí nessa moeda, interferindo na soja, na venda da soja e também na compra dos insumos. É verdade. E como eu falei, quando a gente fala em tomate, pepino, cenoura, arroz, feijão, o óleo que a senhora compra, por incrível que pareça, para produzir tudo isso, a gente precisa de fertilizante, a gente precisa de insumos, precisa da semente, precisa do produto para matar os bichinhos, enfim. E tudo isso é comprado em dólar. Por isso que eu falei que no nosso prato de arroz, feijão, bife, salada, pode ter certeza absoluta que o dólar está ali dentro fazendo a diferença, né? Exatamente. E esse ano, olhando para 2025, no início do ano o produtor pegou um dólar alto, acima dos 6 ali. Ou seja, vendeu uma soja com preço interessante, um dólar alto, comprou com um dólar alto e agora ele caiu, né? Quando comparando ao passado. Então, assim, o custo aumentou, por um lado o dólar, mas teve outros fatores que geraram
um suporte aí para os insumos. Então, o produtor viu um suporte no custo dos insumos, os custos aumentaram, porém, a soja recebeu essa pressão vinda também da ponta dólar. Tá, e como é que está a situação hoje? Hoje nós sabemos que nós tivemos um atraso muito grande no plantio da soja, hoje já tem quase produtores aí já quase colhendo soja, Sim. né? Já perto de colher. Em contrapartida, temos soja aí pequenininha ainda. Então, está um descompasso muito grande. Como é que está o mercado lá na pátria? Como é que vocês estão vendo isso? Realmente, isso aí que você falou confirmou várias diferenças entre os estágios aí das plantações, mas olhando para a soja, olhando para o mercado da soja, a gente vê o quê? Produtores aí nessa reta final do ano aí já com uma soja que está próxima à colheita, olhando para os preços também, o dólar gerou um suporte, mas Chicago, quando a gente olha aí nessa semana passada, Chicago estava em nível baixo, né? Olhando muito aqui para a demanda lá dos Estados Unidos, a demanda de Chicago. A China está com um estoque alto, mais de 8 milhões de toneladas aí de soja no porto, então isso aí gera um conforto dela para comprar. Então, acabou influenciando no preço de Chicago. Por um outro lado, temos o suporte do dólar. Então, assim, o produtor está com essa soja que vai estar colhendo, deve ficar atento aos preços, pegar a média histórica, está dentro daquilo que eu vejo como um saudável para o meu negócio e vai garantindo margem. E precisa ver também, você falou num ponto interessante, vamos garantindo margem, porque a margem esse ano está baixa. Muito curta. Muito curta, muitos produtores aí fizeram compromissos, estão com empréstimos, estão com contas aí, isso aí está comprimindo mais o caixa, porque quando ele fez essa conta, ele pegou um juro alto ali, ele pegou condições, um custo alto do insumo ou do investimento que ele fez. Então, isso comprometeu o fluxo de caixa dele. E comprometendo o fluxo de caixa, significa o seguinte, o dinheiro que vai entrar para o bolso é muito pouco. Isso gera uma incerteza muito grande para as próximas safras. A gente já vem cambaleando há 2 anos. Exatamente. Vem cambaleando há 2 anos, a coisa vem difícil, tem que pegar daqui para cobrir dali, o preço do produto que nós temos não vale a pena, dependendo do dia, da hora de vender. Então, é uma situação muito complicada. Temos o problema de condições climáticas, nós temos aí, resumindo tudo, muita soja no mercado e o nosso principal comprador, que é a China, ela está, vamos dizer assim, tranquila, sentada, só olhando para ver o que vai acontecer. E não é, porque e não é. Ela está com esse estoque alto aí no porto, porém, quando olhamos aí para o balanço entre a oferta e a demanda de soja no mundo, ele está mais ajustado. A demanda ela cresceu mais do que a oferta nesse último ano. Viemos aí de 3 anos, as 3 safras anteriores, a produção ela estava superando a demanda. Então, isso aí gerou um estoque alto. Porém, agora, nessa safra 25-26, essa produção ela se alinha mais com a demanda. Então, gera sim um momento em que o produtor, um mercado da soja é um mercado de pressão, é um mercado mais estável aí. Ao longo desse ano, ele tende a ser mais estável, olhando aí por esse lado entre oferta e demanda que está mais ajustado. E nós talvez possamos ter um preço melhor da soja devido, ainda tem que fechar as contas, mas tudo indica que nós vamos ter uma quebra de soja, né? Isso aí... É outro baita ponto de interrogação. Está se prevendo que nós vamos ter aí uma colheita não muito farta, como se imaginava, devido ao atraso nas chuvas. Atraso nas chuvas, isso aí acaba ainda não temos esses dados ainda compilados, mas com certeza, regiões aí teve excesso de chuva, outras faltas de chuva, então acaba interferindo aí no vigor da soja e que vai interferir na produtividade também. Enfim, é um setor muito complicado esse do agronegócio. Parece que não. Quando a gente bamburra, mas quando perde também, você pode ter certeza absoluta.
o prejuízo é muito grande. Vinícius, muito obrigado pela sua presença, pela sua cooperação aqui com o nosso programa, os nossos telespectadores. Um 2026 muito abençoado, com muita paz e saúde. E esperamos que a gente continue no próximo ano. Muito obrigado, um abraço. Muito obrigado vocês. Vamos continuar assim. Feliz ano novo para todos vocês. Tá certo. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: faça o que você pode com o que você tem no lugar onde você está. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.